Bom dia, sou Cristiane, sou enfermeira de formação, faço parte da equipe do Sereste Niterói. A gente veio hoje aqui para falar um pouquinho sobre a saúde do trabalhador e a importância da atenção primária na identificação dos riscos desse trabalhador. Eu sou a Jamile, enfermeira do Sereste, e a gente vai estar fazendo essa apresentação aqui para vocês, com a Cristiane. Então, para vocês entenderem um pouquinho, né, o que é o Sereste. É o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, é uma unidade regionalizada, atende às questões relativas à promoção e proteção de saúde do trabalhador, implantada através da portaria do Ministério da Saúde de 2002 e 2005. O que a gente faz no Sereste, né? Assistência especializada aos trabalhadores acometidos por doenças relacionadas ao trabalho, promoção e proteção dos trabalhadores e um trabalho em conjunto com a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e ambiental. É uma articulação com os demais serviços da rede de unidades básicas de saúde e unidades de emergência. E responsável também pelos treinamentos relacionados à saúde do trabalhador. Por que a importância da atenção primária nessa saúde do trabalhador? A gente pegando todos os atributos da atenção primária, saúde, a gente parte do princípio que vocês são os melhores atores para poderem identificar os riscos da saúde do trabalhador. Primeiro, pela atenção primária ser ordenadora do cuidado, e segundo, por ter como atributo essencial o acesso, a longitudinalidade, a coordenação do cuidado e a integralidade. Então, vocês estão muito mais próximos dos trabalhadores, conseguem identificar muito melhor os riscos desse trabalhador no território do que qualquer outro setor de atenção à saúde. Além disso, trabalhar os atributos derivados também, que é a questão da orientação familiar, da orientação comunitária e da competência cultural. Quando a gente fala isso, a gente vai estar trabalhando assim, o que aquela comunidade trabalha ali no seu território. Por exemplo, eu tenho uma colônia de pescadores no meu território. Então, eu tenho uma competência cultural diferente, eu tenho uma orientação comunitária diferente do que qualquer outro trabalhador. Por quê? Eles têm um horário de trabalho diferenciado, com uma saída muito cedo, uma exposição ao sol grande. Então, tem todo um trabalho no entorno que a gente precisa estar avaliando. E aí, quando a gente faz essa coordenação do cuidado, como é que isso funciona? A unidade de atenção primária, que são as clínicas da família, os CMS, os módulos de medicina de família, eles vão estar interligados com todos os outros pontos de atenção, seja a UPA, seja os CAPs, as policlínicas, e eles são tanto demandadores quanto receptores. O que isso quer dizer? Eu encaminho para esses locais ou eu recebo desses locais. Então, eu posso receber um usuário que está vindo da UPA porque teve um acidente grave de trabalho, ou eu posso estar encaminhando para a UPA porque eu não tenho como atender na unidade de atenção primária, ou ainda, eu percebi que tem alguma situação de saúde mental que eu preciso encaminhar para o CAPES, ou preciso de uma fisioterapia, eu vou estar encaminhando para outro setor, mas esse usuário continua sendo responsabilidade da atenção primária. Então, por isso, ela é a coordenadora do cuidado. Além disso, a gente vai ter os determinantes sociais de saúde. O que é isso? Como esse usuário está inserido ali naquele meio? A questão da água e do esgoto, da questão de condições de vida do trabalhador, se é um usuário que tem um trabalho informal, então, como isso se ordena dentro do território. E aí vocês estão muito mais próximos desse território. Então, quando a gente fala em atenção integral à saúde, a gente está pegando esse indivíduo como um todo, em todos os pontos de atenção. Então, ele vai passar pelo ambulatório especializado, pelos outros sistemas de apoio, seja laboratório, seja assistência farmacêutica, ou ainda, eu vou precisar regular esse usuário para uma outra situação, e aí vai passar pelo complexo regulador e mais a vigilância. Importante que quando a gente fala em vigilância em saúde, a gente não está falando especificamente de um setor. Quando a gente fala ali em vigilância em saúde, a gente está falando de todos esses setores fazendo vigilância e principalmente a atenção primária, tá? Que é a gestora ali daquele território. Então, tudo isso
está dentro de um mesmo território. E aí, aqui alguns exemplos, né, das vigilâncias. A gente vai estar trabalhando integrado com a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, vigilância sanitária, vigilância farmacêutica, a promoção de saúde. Isso é super importante a gente estar fazendo no território, a questão da promoção em saúde. Então, como é que eu trabalho? Por exemplo, como eu dei lá no início o exemplo dos pescadores, como é que eu trabalho a questão da prevenção com esse meu usuário, falando dos riscos a que ele está exposto. E aí a gente vai classificar em algumas categorias essa relação do trabalho com o adoecimento. Tem algumas situações em que esse trabalhador, até por conta do seu ofício, ele está implicado mesmo em alguns riscos, né? Um trabalhador que faz raio-x, não tem como a gente tirar isso da própria profissão. Então, ele já tem um risco de exposição. Então, é um trabalho como causa necessária, um trabalho como fator contributivo, mas não necessário. Então, assim, ele aumenta o risco de uma exposição. Ele está numa exposição que ele aumenta o risco de uma doença coronariana ou de um câncer em algum órgão. Ele está sendo contributivo, ele não é necessariamente o fator desencadeante ali. E o trabalho como provocador de algum distúrbio latente, né? Dermatite de contato, bronquite. Então, se ele trabalha num ambiente com uma poluição maior, mesmo uma poluição ambiental, né? O guarda de trânsito que está ali naquela poluição ambiental e que tem uma asma, aquilo pode piorar a situação dele. Mas é como provocador de um distúrbio que já existe. Então, importante. As equipes de atenção básica e equipes de saúde da família devem conhecer e identificar como é que se expressam essas relações de trabalho do seu usuário e como é esse ambiente, para que possa depois intervir e trabalhar essas condições sobre o perfil de adoecimento e morte e da vulnerabilidade dessa população que está ali sobre sua responsabilidade. Eu vou passar para a Jamile, que ela vai discutir um exemplo de um caso com vocês. Bom, como a Cristiane falou, eu acho que o objetivo aqui é a gente saber identificar os casos, né, relacionados à saúde do trabalhador, a todas as doenças, aos agravos, enfim, observar o que acontece dentro da nossa unidade, observar qual é a nossa realidade, o nosso entorno, quais são as condições ambientais em que os profissionais de saúde estão expostos, em que os usuários estão expostos, e registrar, né? Como é que a gente faz isso? A gente vai falar de uns casos para vocês e o manejo, né, dessas atividades. Bom, o cadastro das famílias, ele é feito de forma individual e domiciliar. O que a gente precisa saber dentro desse cadastro? A ocupação desse usuário, né? É o tipo de trabalho que a pessoa exerce, independente da profissão que ele escolheu, da profissão que ele tem de origem, né? Então, a gente, ciente da nossa ocupação, da ocupação desse usuário, mesmo que no momento do cadastro ele esteja de férias, de licença ou afastado desse trabalho, por qualquer motivo. Bom, reconhecendo o usuário, o trabalhador, dentro da nossa estratégia, né, dentro do PSF. Como é que a gente reconhece ele como trabalhador? Em que momento a gente faz isso? Durante o acolhimento, né? Ele chegou na unidade, a gente identifica ele, né, como trabalhador, qual é a sua ocupação. Durante uma consulta, durante uma visita domiciliar, nas atividades em grupo que acontecem na unidade, nas práticas integrativas que também essa unidade faz. Vigilância em saúde do trabalhador. Como é que a gente faz isso? Suspeita ou diagnóstico de um agravo à saúde relacionado ao trabalho deve ser notificado ao SINAM e discutido pela equipe. Então, discutir o que está acontecendo com aquele usuário, aonde ele está inserido, como é o trabalho dele, como é a ocupação dele, enfim, questionar essa questão que envolve ele para também
a gente ter um atendimento a nível coletivo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Estabelecer a relação entre a doença e o trabalho. Como é que a gente faz isso? Após identificado, né, ou diagnosticado o agravo, o acidente ou a doença, ou a situação de exposição ao fator de risco, é o que a gente falou, a gente tem que ter ações a nível individual e coletivo, incluindo orientações e encaminhamentos trabalhistas e previdenciários. Bom, como é que a gente vai fazer isso tudo? Como é que a gente vai fazer esse registro? Como é que a gente vai fazer essa identificação? Exame clínico e exames complementares, né? São importantes. História clínica e ocupacional, isso a gente vai destrinchar aqui ao longo da nossa apresentação, como é que a gente vai fazer esse registro, essa história, né? Como é que a gente vai fazer esse passo a passo. Informações sobre o local de trabalho. O que seria isso? Atividade, processo, condições de trabalho e organização desse trabalho. Presença de riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, psicossociais ou de outro tipo de acidente. Os dados epidemiológicos e a literatura atualizada. O depoimento e a experiência desse trabalhador, principalmente, né? Bom, como é que a gente colhe essa história ocupacional? A gente vai perguntar para o nosso usuário: o que você faz? Em que você trabalha? Qual a sua atividade no trabalho que você realiza atualmente? Há quanto tempo você trabalha nessa atividade ou ocupação? Essas informações são importantes para a gente identificar qual é a característica desse agravo, se é um acidente, é o que a Cristiane falou anteriormente, né? Em que local ou tipo de estabelecimento, empresa ou atividade econômica você trabalha? Como realiza o seu trabalho? Quais produtos, matérias-primas e instrumentos você está utilizando ali, né? Você está tendo contato com o quê? Você está satisfeito com o seu trabalho? Aí entra aquela questão do psicossocial, né? O que te incomoda nesse trabalho? Você acha que o seu problema de saúde está relacionado ao trabalho? Então, a gente vai conhecendo esse usuário e durante essa conversa, nessa coleta de informações, a gente está atento para, se não for falado, a gente está perguntando. Por isso que é um pouco extenso, para a gente não esquecer de nenhuma informação. Você conhece outros trabalhadores com queixas ou adoecimentos semelhantes entre os colegas de trabalho? Aí já entra o atendimento a nível coletivo, né, como a gente falou. Bom, qual é uma dica aqui? A dica é deixar que ele conte a sua história, né? Perguntar, como é que é o seu dia típico no trabalho? O que acontece durante o seu dia de trabalho? As atividades e trabalhos e ocupações anteriores, que você considera mais significativas. E tentar identificar ali, naquelas ocupações anteriores, alguns fatores de risco, né? Para a situação que ele está exposto atualmente, que está acontecendo com ele no momento. Bom, na exploração dessa história anterior, nessa história pregressa, a gente também tem que investigar e anotar acidentes de trabalho, afastamentos de trabalho por motivos de doença, além de patologias e hábitos que possam aumentar a susceptibilidade desse indivíduo, né, aos riscos que foram detectados. Bom, a gente já falou um pouquinho em ações de nível individual, né? Como é que a gente fez, né, anteriormente? No acolhimento, na consulta clínica, né? A gente pode estar oferecendo suporte técnico e pedagógico pelas equipes do NASF e do SEREST para esse usuário. Acompanhar esse trabalhador quando ele retorna do atendimento é muito importante, né? Quando ele retorna do atendimento em outro ponto de atenção. Então, se ele foi encaminhado para algum lugar, a gente está acompanhando esse retorno dele, seguindo as prescrições, né? Se ele tem algum curativo para fazer, alguma medicação, alguma indicação de fisioterapia. Então, fazer a continuidade desse acompanhamento, mesmo que ele tenha sido referenciado para outro local. Orientação do trabalhador e dos seus familiares sobre os encaminhamentos junto ao empregador,
Então, também estar envolvendo a família nesse processo e também estar fazendo os encaminhamentos para a Previdência Social, emissão de CAT, e, se for necessário, se for o seguro de acidente de trabalho também no INSS. Notificação do SINAM, né, nos casos suspeitos ou confirmados de acidente ou doença relacionada ao trabalho. A atribuição, né, das estratégias de saúde da família, das estratégias de atenção básica, e constitui, né, uma etapa importantíssima para a vigilância sanitária, né, pois permite que a gente consiga identificar o perfil de morbimortalidade, né, desse ambiente, desse local especificamente, da população trabalhadora dentro desse território, né. Então, a gente tem que acompanhar, né, assegurar o acompanhamento das questões relacionadas à saúde do trabalhador dentro desse processo de retorno e também na reinserção desse usuário ao trabalho, né, ao seu trabalho. Visita domiciliar aos indivíduos com relato de acidentes de trabalho e aos domicílios onde a gente verifica práticas de trabalho informal. As ações coletivas são a identificação, né, dos trabalhadores que estão dentro da mesma condição que esse usuário foi exposto, ou pelo acidente ou pelo adoecimento, e que residem, né, nesse mesmo território. Visita ao território e atualização do mapeamento das atividades produtivas desenvolvidas dentro desse território. E uma busca ativa de casos, né? Uma vez que foi identificado a gente busca outros casos que possam estar relacionados a esse mesmo caso. Organização e fortalecimento de grupos de trabalhadores que compartilham dessa mesma exposição ocupacional, né, o adoecimento, para o desenvolvimento de atividades educativas e de orientação contra os direitos trabalhistas, previdenciários, sanitários e outros direitos que eles possam ter. Comunicação à vigilância em saúde epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Identificação dos recursos disponíveis no território ou na região relacionados a cuidado da saúde do trabalhador. Bom, agora a Cristiane vai continuar falando da notificação, de como será feita essas notificações. Então, quando a gente fala de acidente de trabalho ou doença ocupacional, a gente falou lá no início que essas situações precisam ser notificadas no SINAM. É por ali que a gente vai ver como está a situação de saúde do trabalhador da nossa região, né, do nosso território. E aí, importante, como a Jamile falou, é o cadastramento dessas pessoas. Então, precisa que o agente comunitário faça o cadastramento individual, coletivo e do território. O território é um território vivo, né? Ele está o tempo todo mudando. Abre uma lojinha, fecha uma padaria. Então, isso precisa estar sempre sendo atualizado pelo ACS, por isso a importância do agente comunitário, para que a gente consiga identificar quem é que está ali no meu território. Inclusive, quem é que pode dar apoio nessas situações de saúde. Se eu tenho uma associação de alguma determinada profissão, se eu tenho um sindicato que possa dar algum suporte, então eu preciso mapear isso no meu território. E aí nem sempre é tão fácil a gente identificar que aquela doença está relacionada ao trabalho. Isso não é um trabalho dos mais fáceis e a gente não precisa fazer isso naquele primeiro momento de atendimento do usuário. A gente pode colher essa história com calma para poder fazer esse link que é uma doença ocupacional. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham com relação a isso, nós estamos aqui à disposição, tá? E aí, a partir do momento que eu identifico que aquilo é uma doença ou é um acidente que está relacionado ao trabalho, eu preciso notificar no SINAM. Cada tipo de acidente ou cada tipo de doença tem uma ficha específica. Importante que a gente tenha uma ficha de intoxicação exógena relacionada ao trabalho também. E aí a gente precisa estabelecer qual é a relação dessa intoxicação com essa atividade laborativa, tá?
Porque senão chega para a gente assim, como se todas as intoxicações exógenas fossem acidentes de trabalho. E aí não é a realidade que a gente tem, né? A gente vê que o aumento de tentativas de suicídio vem acontecendo, e isso não necessariamente está relacionado a uma situação de trabalho, tá? Então, qual é o fluxo, né? Vocês preenchem a ficha de notificação do SINAM, essa ficha vem para o sistema de vigilância, é inserido no sistema, e a gente depois recebe esse banco para poder tirar as informações. Algumas vezes a gente qualifica algumas fichas também, fazendo contato inclusive com o usuário. Então, o desafio essa ficha precisa estar bem preenchida para que a gente possa identificar e qualificar os riscos existentes, né? Então, onde eu tenho um maior número de acidentes com material biológico, por exemplo, é porque não tem EPI necessário, é porque eu não tenho um descarte adequado, ou é porque a equipe está sem treinamento. Então, por ali é que a gente vai tirando algumas conclusões para poder fazer alguma intervenção. Então, isso faz parte da vigilância epidemiológica também dos casos. E monitorar esses acidentes ocupacionais. Então, implementar o registro de agravo no sistema de informação e prevenir os próximos acidentes com uma proteção individual, né, com EPI ou coletiva dos principais agravos. Tudo isso que a gente discutiu aqui hoje tem como referência o Caderno de Atenção Básica 41, que está disponível nesse link que a gente está deixando, tá? Então, vocês podem consultar esse Caderno de Atenção Básica, e esse é o nosso contato. Então, a gente está aqui à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ligar para a gente ou podem mandar um e-mail. A gente está aqui à disposição. Inclusive, se precisarem que a gente faça alguma visita à unidade para discussão de algum caso, a gente também está aqui à disposição, tá? Obrigada.